Antônio Ribeiro sempre imaginou que sua vida em Belo Horizonte era comum e previsível. Aos 42 anos, professor de História na Universidade Federal, casado há 15 anos com Márcia e pai de duas meninas adolescentes, Amanda e Bianca, ele acreditava conhecer cada detalhe do seu pequeno mundo familiar. A casa de 3 quartos no bairro Funcionários, as férias anuais em Porto Seguro, os almoços de domingo na casa da sogra, tudo seguia um ritmo confortável e conhecido. Naquela manhã de setembro, enquanto os primeiros sinais da primavera começavam a colorir a capital mineira, Antônio preparava-se para mais um dia de aula. O café na mesa prontinho, as meninas comendo pão de queijo enquanto discutiam sobre a próxima prova, e Márcia, como sempre, organizando os últimos detalhes antes de sair para o escritório de advocacia onde trabalhava. Era mais um dia normal na vida dos Ribeiro. Pai, chegou uma carta para você, disse Amanda, entregando-lhe um envelope amarelado. Sem remetente. Parece importante. Antônio pegou o envelope, intrigado. Cartas físicas eram raridade naquela era digital. Deixou-a sobre a mesa, planejando abri-la mais tarde. Deve ser mais uma cobrança da editora, brincou ele, terminando seu café. Enquanto as meninas terminavam de se arrumar e Márcia falava ao telefone com uma cliente, Antônio decidiu abrir a carta. Algo naquele envelope lhe dava uma sensação estranha, como se seu conteúdo pudesse alterar alguma coisa. Nunca imaginaria o quanto estava certo. As palavras escritas à mão, em uma letra inclinada e apressada, pareciam saltar do papel. "Oh, querido Antônio, não sei se você se lembra de mim. Sou Regina, de Ouro Preto. Nos conhecemos no verão de 2001, antes de você conhecer sua esposa." O coração de Antônio acelerou. Regina. Um nome que ele havia enterrado nas profundezas da memória. Um breve romance de juventude, antes de Márcia, antes da vida estável que construíra. Nunca quis complicar sua vida, por isso nunca te procurei. Mas agora não tenho escolha. Estou doente, muito doente, e nosso filho precisa de você. Nosso filho. As palavras atingiram Antônio como um soco no estômago. Ele releu a frase várias vezes, tentando encontrar outro significado para aquelas palavras. Mas não havia ambiguidade possível. Diego tem 21 anos agora. Acabou de entrar na faculdade de engenharia. Ele sabe sobre você, sempre soube. Nunca falei mal de você, apenas disse que não podíamos ficar juntos. Mas agora, com meu diagnóstico terminal, preciso garantir que ele não fique completamente sozinho no mundo. Estou enviando esta carta como último recurso. Ele merece conhecer o pai. A carta continuava, fornecendo detalhes sobre Diego, um número de telefone, um endereço em Ouro Preto. Antônio sentou-se pesadamente na cadeira, o mundo girando ao seu redor. Um filho. Um filho de 21 anos que ele nunca conheceu. Um filho que existia enquanto ele criava suas meninas, acreditando que a paternidade havia começado com elas. Pai, estamos atrasadas. Vamos. Bianca apareceu na cozinha, arrancando-o de seu transe. Antônio dobrou a carta rapidamente e a enfiou no bolso da calça. Estou indo, respondeu, a voz rouca. Ele se levantou, as pernas bambas, a realidade alterada irreversivelmente por aquelas palavras escritas à mão. Durante todo o dia, enquanto explicava sobre a Revolução Francesa para alunos desinteressados, a mente de Antônio vagava. Lembrava-se vagamente de Regina, uma jovem estudante de literatura, cabelos cacheados, riso fácil. Tinham se conhecido em uma exposição de arte em Ouro Preto, quando ele ainda terminava seu mestrado. O romance durou um verão inteiro, intenso e apaixonado, até que ele voltou para Belo Horizonte para concluir seus estudos. Regina nunca mencionou uma gravidez. Eles perderam contato naturalmente, como acontece com tantos amores de juventude. Meses depois, Antônio conheceu Márcia, e o resto era história. Nunca mais pensou em Regina. Até agora. No intervalo entre as aulas, escondido no banheiro dos professores, Antônio releu a carta várias vezes. No final, havia uma frase que o perseguia: "E Diego se parece muito com você. Tem seus olhos, seu jeito quieto de observar as coisas, até mesmo aquele seu hábito de coçar a nuca quando está nervoso. Ele é um bom rapaz, Antônio.
Merece te conhecer antes que eu me vá. A culpa era uma sensação física, um peso sobre seus ombros, um nó na garganta. Não pela relação com Regina, se isso acontecerá antes de Márcia, mas por ter gerado uma vida e nunca estar presente. Por haver um jovem no mundo que carregava seu sangue, seus gestos, e que crescerá sem um pai. Ao final do dia, dirigindo de volta para casa, Antônio percebeu que estava em uma encruzilhada. Contar a verdade para Márcia e suas filhas significaria abalar os alicerces de sua família. Mas ignorar a carta e este filho recém-descoberto seria impensável. Como olhar para Amanda e Bianca sabendo que negara mesmo a presença paterna a Diego? Estacionou o carro na garagem e ficou sentado em silêncio por alguns minutos. Pela janela, podia ver Márcia na cozinha, preparando o jantar. As meninas provavelmente estavam em seus quartos, estudando ou conversando com amigos online. Sua vida perfeitamente organizada, cada peça em seu lugar. E agora ele precisava introduzir um elemento completamente novo, disruptivo. Antônio pegou o celular e abriu uma nova mensagem. Digitou o número que Regina havia fornecido na carta. Olhou para as palavras que acabará de escrever: "Olá Diego, aqui é Antônio Ribeiro. Acabo de receber uma carta da sua mãe. Precisamos conversar." Seu dedo pairou sobre o botão de enviar. Uma vez que apertasse aquele botão, não haveria volta. Sua vida mudaria para sempre. Respirou fundo e enviou a mensagem. Depois, guardou o telefone no bolso, entrou em casa e deu um beijo na esposa, tentando agir normalmente enquanto o peso do segredo já começava a consumi-lo por dentro. 3 dias se passaram desde que Antônio enviará a mensagem para Diego. 3 dias de espera angustiante, checando o celular a cada 5 minutos, inventando desculpas para seu comportamento distraído. Márcia já começava a lançar olhares desconfiados. "Está tudo bem com você?" perguntava repetidamente, ao que ele respondia com sorrisos forçados e desculpas sobre o excesso de trabalho. Na manhã do 4º dia, enquanto corrigia provas na mesa da cozinha, o celular vibrou. Uma resposta de Diego: "Podemos nos encontrar no sábado, na Praça Tiradentes, em Ouro Preto, às 10 horas. Venha sozinho." A mensagem, direta e sem rodeios, provocou em Antônio uma mistura de alívio e terror. Sábado. Apenas 2 dias de distância. 2 noites para decidir se contaria a Márcia antes do encontro ou depois. 2 noites para ensaiar o que diria ao filho que nunca conheceu. "Preciso ir a Ouro Preto no sábado", disse ele durante o jantar naquela noite. "Há um simpósio sobre história colonial que não posso perder." Detestava mentir para a família, mas precisava desse primeiro encontro para entender a situação, para conhecer Diego antes de trazer essa novidade para casa. Márcia assentiu, sem questionar. Confiava nele completamente, o que só aumentava seu sentimento de culpa. Quando o sábado chegou, Antônio dirigiu os 100 quilômetros até Ouro Preto em um estado quase hipnótico. A estrada serpenteava entre as montanhas verdejantes de Minas Gerais, mas ele mal notava a paisagem. Em sua mente, imagens de Regina misturavam-se com perguntas sobre como seria Diego. Teria mesmo seus olhos? Seu jeito? Que tipo de homem ele se tornará sem um pai por perto? A Praça Tiradentes estava movimentada, como sempre aos sábados, cheia de turistas admirando a arquitetura colonial. Antônio sentou-se em um banco, as mãos suando apesar da brisa fresca da manhã. Olhava cada jovem que passava, tentando identificar traços familiares em rostos desconhecidos. Antônio Ribeiro? A voz veio de trás. Antônio virou-se e o viu. Não precisou de confirmação, sabia instantaneamente que era ele. Diego era alto, mais alto que Antônio, com os mesmos olhos castanho escuros, o mesmo queixo marcado. Vestia calça jeans e uma camiseta simples da Universidade Federal de Ouro Preto. Parecia nervoso, uma mão coçando a nuca, exatamente como Antônio fazia. "Diego", respondeu ele, levantando-se. As palavras que ensaiara durante a viagem inteira sumiram. Os 2 homens ficaram ali, em silêncio, medindo-se com o olhar. "Achei que você nunca responderia", disse Diego finalmente. "Mamãe me contou que enviou a carta, mas eu disse a ela que seria perda de tempo."
A amargura em sua voz era palpável, perfeitamente justificável. Antônio engoliu em seco. Eu não sabia que você existia, Diego. Sua mãe nunca me contou sobre a gravidez. Diego deu uma risada curta, sem humor, ou é o que todos os pais ausentes dizem. É a verdade, insistiu Antônio. Seu contato comigo é tão surpreendente quanto minha existência deve ser para você. Conheci sua mãe por um verão, há muito tempo. Quando nos separamos, nunca imaginei. 21 anos, interrompeu Diego. 21 anos sem um pai. Aniversários, formaturas, campeonatos de natação, o primeiro dia na faculdade, você perdeu tudo isso. Cada palavra era como uma faca. Antônio sentiu o peso de todas as ausências, todos os momentos perdidos que jamais poderia recuperar. Podemos conversar em algum lugar mais calmo, sugeriu, indicando um café próximo. Diego hesitou, depois assentiu. Caminharam em silêncio até o café, pegando uma mesa afastada. O lugar estava quase vazio àquela hora. Uma garçonete anotou seus pedidos, um café para Antônio, um suco de laranja para Diego. Como está sua mãe? Perguntou Antônio, depois de um longo silêncio. O rosto de Diego se contraiu. Não muito bem. Câncer de pâncreas, estágio avançado. Os médicos falam em meses, talvez semanas. Antônio fechou os olhos por um instante. A dor em seu peito era real, física. Regina, aquela jovem cheia de vida e sonhos, definhou enquanto criava sozinha o filho deles. Sinto muito, murmurou, sabendo quão inadequadas eram essas palavras. É por isso que ela resolveu te procurar agora, continuou Diego. Disse que eu precisaria de família quando ela se fosse. Eu discordei, disse que tinha vivido bem sem você até agora. Mas ela insistiu. Ele fez uma pausa, então perguntou: você tem família? Outros filhos? A pergunta atingiu Antônio como um tiro. O momento que ele temia finalmente chegará. Sim, respondeu, a voz baixa. Sou casado. Tenho 2 filhas de 15 e 13 anos. Diego absorveu a informação com um aceno lento. Elas sabem sobre mim? Não. Ninguém sabe. Ainda. Então você tem uma vida perfeita em Belo Horizonte. Uma esposa, 2 filhas, provavelmente um cachorro. Diego balançou a cabeça. E eu sou o filho bastardo que vai complicar tudo. Não diga isso, Antônio esticou a mão sobre a mesa, mas parou antes de tocar o braço de Diego. Você não é culpado de nada disso. Nem sua mãe. Eu quero conhecê-lo, Diego. Quero fazer parte da sua vida, se você permitir. Diego olhou pela janela, para as ruas de paralelepípedos e os casarões históricos. Sabe o que é pior? Disse ele, finalmente. Durante toda a minha vida, não senti sua falta. Mamãe era tudo para mim. Ela nunca falou mal de você, mas também nunca te colocou num pedestal. Você era apenas uma figura distante, quase teórica. Mas agora que ela está doente. Sua voz falhou. Agora eu me pego pensando em como seria ter um pai. As lágrimas vieram sem aviso. Diego as enxugou rapidamente, envergonhado. Antônio sentiu seu próprio rosto úmido. Eu quero estar presente agora, Diego. Sei que não posso recuperar o tempo perdido, mas posso estar aqui daqui para frente. E sua família? O que eles vão achar disso tudo? Do filho bastardo aparecendo do nada? A pergunta pairou no ar, pesada. Antônio sabia que não poderia adiar mais a conversa com Márcia e as meninas. Vou contar a eles. Hoje mesmo, quando voltar para casa. Não vou esconder você, Diego. É meu filho tanto quanto minhas meninas são minhas filhas. Diego o encarou, os olhos idênticos aos seus, buscando verdade em suas palavras. Quero visitar sua mãe, continuou Antônio. Se ela permitir. E quero ajudar no que for preciso, os médicos, tratamentos, o que for necessário. É tarde demais para tratamentos, respondeu Diego, a voz amarga. Ela tentou de tudo.
Agora é só ir esperar. Ele fez uma pausa. Mas sim, acho que ela gostaria de te ver. Uma última vez. Ficaram ali por mais uma hora, trocando informações básicas. Antônio soube que Diego estudava engenharia civil, que morava com a mãe em uma pequena casa perto da universidade, que trabalhava meio período em uma livraria para ajudar nas despesas. Ele falou sobre Amanda e Bianca, sobre seu trabalho como professor, sobre a vida que construíra sem saber da existência de seu primogênito. Quando finalmente se despediram, foi com uma promessa de se encontrarem novamente na semana seguinte. Nenhum dos dois tentou um abraço, ainda não. Mas houve um aperto de mão prolongado, um olhar que carregava décadas de ausência e a possibilidade de um futuro compartilhado. De volta ao carro, Antônio sentou-se por longos minutos antes de ligar o motor. A realidade o atingiu com força total. Agora vinha a parte mais difícil, voltar para casa e destruir a imagem que sua família tinha dele. Contar a Márcia que, antes dela, havia outra mulher e outro filho. Explicar às suas meninas que tinham um meio-irmão mais velho. Transformar para sempre a dinâmica familiar que levará anos para construir. Com mãos trêmulas, ligou o carro. O caminho de volta a Belo Horizonte nunca pareceu tão curto e tão infinito ao mesmo tempo. O apartamento estava silencioso quando Antônio chegou. Márcia lia na varanda, aproveitando o sol da tarde de sábado. Amanda estudava para o vestibular em seu quarto. Bianca tinha saído com amigas para o shopping. Era uma cena doméstica normal, a última antes que tudo mudasse. Chegou cedo do simpósio, comentou Márcia, levantando os olhos do livro. Depois de 15 anos juntos, ela conhecia cada expressão dele. Franziu o senho. O que aconteceu? Antônio sentou-se ao lado dela na varanda. Dali, podiam ver parte do horizonte de Belo Horizonte, o céu começando a se avermelhar com o pôr do sol. Em outros tempos, teriam admirado a vista juntos, em silêncio cúmplice. Hoje, havia apenas tensão. Precisamos conversar, disse ele, as palavras saindo pesadas. Contou tudo. Sobre Regina, o breve romance antes de conhecê-la, a carta recebida dias atrás, o encontro com Diego naquela manhã. Falou sem interrupções, as palavras saindo como uma confissão há muito tempo represada. Márcia ouviu em silêncio, o rosto endurecendo a cada nova revelação. Um filho, ela disse finalmente, quando ele terminou. Você tem um filho de 21 anos e nunca soube. Não era uma pergunta, mas Antônio assentiu mesmo assim. E agora quer trazê-lo para nossas vidas. Novamente, não uma pergunta. Márcia, ele é meu filho. Não posso ignorar isso. Especialmente agora, com Regina doente. Regina. Márcia pronunciou o nome como se fosse algo amargo. A mulher que você nunca mencionou em 15 anos de casamento. Foi antes de você. Nunca te traí, nunca sequer pensei em outra mulher depois que te conheci. Antônio tentou tocar sua mão, mas ela a afastou. Não é sobre traição, Antônio. É sobre honestidade. É sobre todos esses anos em que você falava da importância da família, dos valores que queria passar para nossas filhas, enquanto tinha outro filho que nem conhecia. Suas palavras atingiram o cerne da questão. Não era só a existência de Diego que mudava tudo, era o que isso significava sobre o homem que Antônio pensava ser. Eu não sabia, repetiu ele, sabendo como soava patético. Juro que não sabia. Márcia se levantou, caminhando até a beirada da varanda. Por um longo momento, ficou de costas para ele, os ombros tensos. O que você quer fazer agora? Perguntou finalmente, sem se virar. Quero conhecê-lo. Quero ajudar Regina enquanto ela. Ele não conseguiu terminar a frase. Quero que minhas filhas conheçam o irmão. Quero que sejamos uma família, Márcia. Todos nós. Márcia finalmente se virou. Havia lágrimas em seus olhos, mas também determinação. Vou precisar de tempo, Antônio. Isso é imenso. Preciso processar. Ela respirou fundo. Quanto às meninas, precisamos contar juntos.
Elas merecem saber disso de nós dois. Antônio não esperava essa reação. Esperava gritos, acusações, talvez até a sugestão de separação. A calma de Márcia, sua dignidade diante daquela revelação, o pegou desprevenido. Obrigado, murmurou ele, sentindo-se pequeno diante da força dela. Não agradeça ainda, respondeu Márcia, a voz firme. Não sei como me sentirei amanhã, ou na próxima semana. Não sei se consigo lidar com tudo isso. Mas sei que nossas filhas precisam de nós dois agora. Naquela noite, contaram para Amanda e Bianca. Sentados na sala, os quatro formando um círculo imperfeito, Antônio repetiu a história, tentando escolher palavras que minimizassem o choque. As reações não poderiam ser mais diferentes. Amanda, aos 15 anos, juntou as peças rapidamente. Então temos um meio-irmão que é praticamente um adulto? Seu tom era quase clínico, analítico, como se tentasse resolver um problema de matemática. E a mãe dele está morrendo? E você nunca soube dele até agora? Bianca, aos 13, reagiu com lágrimas silenciosas. Isso significa que você vai ter outra família agora, pai? Vai nos deixar? Nunca, respondeu Antônio, firme. Vocês são minha família. Diego também é meu filho, mas isso não diminui em nada o que sinto por vocês. As perguntas vieram em cascata. Como era Diego? Ele se parecia com elas? Quando poderiam conhecê-lo? Ele viria morar com eles? A mãe dele realmente estava morrendo? As meninas oscilavam entre a curiosidade sobre este novo irmão e o medo do que sua existência significaria para a família. Márcia manteve-se em silêncio durante a maior parte da conversa, interrompendo apenas para acalmar Bianca quando suas lágrimas se transformaram em soluços. Seu rosto era uma máscara de controle, mas Antônio sabia que por dentro ela estava tão abalada quanto todos. Nos dias que se seguiram, a casa dos Ribeiro transformou-se em um campo minado emocional. Conversas cessavam abruptamente quando Antônio entrava em um cômodo. Márcia dormia virada para o outro lado da cama, mantendo uma distância física que refletia o abismo emocional que se abrirá entre eles. Bianca alternava entre crises de choro e longos períodos de silêncio. Amanda tornou-se quase obsessivamente interessada em Diego, pesquisando sobre ele online, tentando encontrá-lo nas redes sociais. No meio desse caos, Antônio recebeu outra mensagem de Diego: mamãe piorou. Está internada. Ela pergunta por você. A notícia caiu como uma bomba na já frágil paz familiar. Antônio precisava ir a Ouro Preto imediatamente, precisava ver Regina antes que fosse tarde demais. Mas como deixar sua família em meio àquele momento de crise? Vá, disse Márcia, quando ele hesitantemente contou sobre a mensagem. Ela está morrendo, Antônio. Por mais complicada que seja esta situação para nós, para ela é o fim de tudo. Diego precisa de você lá. A compreensão de Márcia o deixou sem palavras. Apesar da dor, da traição que sentia, ela ainda era capaz de empatia. Era por isso que ele a amava tanto. Vamos com você, declarou Amanda, entrando na cozinha onde eles conversavam. Tinha ouvido tudo. Eu e Bianca. Queremos conhecer nosso irmão. Amanda, não acho que seja uma boa ideia, começou Antônio. O hospital, a situação com Regina, e é complicado. A vida é complicada, pai, respondeu ela, soando muito mais madura do que seus 15 anos. E esse cara, o Diego, ele é nosso irmão. Se você está certo sobre família ser importante, então ele é importante para nós também. Márcia e Antônio trocaram olhares. Não vou, disse Márcia finalmente. Não posso. Não ainda. Mas as meninas podem ir, se querem. Talvez seja bom para todos. E assim, numa tarde de quarta-feira, Antônio dirigiu novamente para Ouro Preto, desta vez com suas duas filhas no banco de trás. O carro estava silencioso. Bianca ainda parecia assustada com tudo, mas tinha insistido em vir, não querendo ficar para trás. Como você vai apresentar a gente? Perguntou Amanda, quebrando o silêncio quando já estavam próximos da cidade colonial. Quer dizer, eu sei que somos irmãs dele,
Mas, e como isso funciona? Honestamente, respondeu Antônio, não sei. Nunca passei por nada parecido. Acho que seremos honestos e diretos, e veremos o que acontece. O Hospital Santa Casa de Ouro Preto era um prédio antigo, mas bem conservado. Antônio estacionou e, por um momento, ficou paralisado ao volante. Estava prestes a reencontrar Regina depois de mais de 2 décadas. E suas filhas conheceriam o irmão que nunca souberam que tinham. Vamos, pai, disse Amanda, abrindo a porta do carro. Não viemos até aqui para desistir agora. No corredor do hospital, encontraram Diego sentado em uma cadeira de plástico, olhando fixamente para o chão. Quando levantou os olhos e viu Antônio com 2 adolescentes, seu rosto demonstrou surpresa e confusão. Oi, Diego, disse Antônio, a voz trêmula. Estas são minhas filhas, Amanda e Bianca. Diego ficou de pé, obviamente sem saber como reagir. Amanda deu um passo à frente. Ou seja, somos suas irmãs, disse, estendendo a mão. Meio-irmãs, tecnicamente. É estranho para caramba, mas estamos tentando lidar com isso. A franqueza de Amanda quebrou um pouco da tensão. Diego aceitou o aperto de mão, um leve sorriso aparecendo em seu rosto cansado. É estranho mesmo, concordou. Passei a vida toda como filho único e, de repente, tenho 2 irmãs. Bianca, escondida parcialmente atrás de Antônio, espiava o rapaz com uma mistura de medo e curiosidade. Diego notou e se agachou um pouco para ficar na altura dela. Oi, Bianca. Sua irmã é sempre tão direta assim? A menina assentiu timidamente. Desde que éramos pequenas. Mamãe diz que ela não tem filtro. Mamãe, repetiu Diego, um leve amargor em sua voz. Depois, voltando-se para Antônio, você contou a elas. E a sua esposa? Sim, respondeu Antônio. Estamos lidando com isso. Como está Regina? O rosto de Diego se contraiu. Não muito bem. Os médicos dizem que é questão de dias agora. Ela está consciente, mas muito fraca. Ele fez uma pausa. Ela quer te ver. Sozinho, primeiro. Antônio assentiu, sentindo o coração acelerar. Você se importa de ficar com as meninas um pouco? Diego olhou para as 2 garotas, tão diferentes dele e ainda assim ligadas pelo mesmo sangue. Tudo bem. Podemos ir à cantina. Vocês já comeram? Enquanto os 3 seguiam pelo corredor, uma improvável tríade de irmãos se conhecendo nas circunstâncias mais estranhas possíveis, Antônio caminhou na direção oposta, em direção ao quarto onde Regina o esperava. 21 anos. 21 anos desde a última vez que a vira. E agora, estavam prestes a se encontrar novamente, apenas para se despedirem para sempre. O quarto 312 era como qualquer outro em hospitais pelo Brasil, paredes claras, máquinas apitando, um crucifixo discreto na parede. Mas para Antônio, atravessar aquela porta foi como entrar em uma máquina do tempo. Regina estava irreconhecível e, ao mesmo tempo, exatamente como ele se lembrava. O rosto, antes redondo e sempre corado, agora estava afilado, a pele amarelada. Os cabelos cacheados que tanto o encantaram deram lugar a fios ralos e sem vida. Mas os olhos, se aqueles olhos castanhos expressivos, continuavam os mesmos, agora aumentados pela magreza do rosto. Antônio, ela sussurrou, a voz fraca. Você veio mesmo. Ele se aproximou da cama, sem saber o que fazer com as mãos, com o corpo, com as emoções que o inundavam. Havia ensaiado este momento durante a viagem inteira, mas agora todas as palavras pareciam inadequadas. Regina. Sentou-se na cadeira ao lado da cama. E não sei por onde começar. Ela esboçou um sorriso cansado. Pelo começo, talvez? Desculpe não ter te contado sobre Diego. A simplicidade com que ela abordou o assunto o pegou desprevenido. Tantos anos de silêncio, e agora conversavam como se tivessem se visto na semana anterior. Por que, Regina? Por que não me procurou? Ela fechou os olhos por um momento, como se reunisse forças. Quando os abriu novamente, havia determinação ali.
Você tinha acabado de entrar no mestrado, Antônio. Tinha planos, sonhos. Eu era apenas a garota do verão em Ouro Preto. Ela fez uma pausa para respirar. Quando descobri a gravidez, você já tinha voltado para BH. Tentei te ligar algumas vezes, mas nunca tive coragem de deixar recado. Meu orgulho era grande demais. Antônio lembrava-se vagamente de ligações não atendidas, números desconhecidos que nunca retornou. A vida de estudante, sempre correndo entre aulas e biblioteca, não deixava tempo para mistérios telefônicos. Você poderia ter insistido, disse ele, sentindo raiva e tristeza se misturarem. Era meu filho também. Eu sei. Mas então conheci outras mulheres com filhos criados sozinhas. Vi que era possível. E, sinceramente, tinha medo da sua rejeição. Sua voz falhou. Achei que seria mais fácil fazer tudo sozinha do que ouvir você dizer que não queria um filho naquele momento. A franqueza dela o desarmou. Regina sempre fora assim, direta, sem rodeios. Foi uma das coisas que o atraiu nela, tão diferente das garotas tímidas da faculdade. Cresci com meu pai me dizendo que eu nunca seria nada na vida, continuou ela. Quando engravidei, prometi a mim mesma que meu filho nunca ouviria isso. Que ele seria amado, incondicionalmente. E foi. Um sorriso genuíno iluminou o rosto dela. Cada minuto de cada dia. Diego foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, Antônio. Você teria orgulho dele. Inteligente, gentil, trabalhador. Ele parece incrível, concordou Antônio, a garganta apertando. Eu trouxe minhas filhas. Elas estão com ele agora, se conhecendo. Regina arregalou os olhos. Suas filhas? Você trouxe suas filhas para conhecer Diego? Antônio assentiu. Amanda e Bianca. 15 e 13 anos. Contei tudo a elas e à minha esposa, Márcia. Está sendo difícil. Mas elas queriam conhecê-lo. Lágrimas escorreram pelo rosto de Regina. Você contou a elas. Sua família toda sabe. Claro que contei. Diego é meu filho, Regina. Parte da minha família. Regina ergueu uma mão trêmula, e Antônio a segurou entre as suas. Estava fria, tão diferente do calor que ele se lembrava. Eu tentei ser mãe e pai, disse ela. Trabalhei em 2 empregos para pagar escola particular. Ajudei com a lição de casa todas as noites. Fui a cada jogo de futebol, cada apresentação de escola. Mas sempre soube que faltava algo. Uma tosse a interrompeu, fazendo-a se contorcer de dor. Quando se recuperou, continuou, e nos últimos anos, quando ele entrou na faculdade, comecei a me perguntar se tinha feito a escolha certa. Se não tinha sido egoísta. Você fez o que achou melhor, respondeu Antônio, sentindo a culpa e o arrependimento se misturarem. E pelo que vi de Diego, fez um trabalho incrível. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, o único som vindo das máquinas que monitoravam os sinais vitais de Regina. Fora do quarto, a vida do hospital. Continuava-se enfermeiras apressadas, familiares preocupados, o carrinho de lanches passando pelo corredor. Como você está, realmente? Perguntou ele finalmente. Regina deu um meio sorriso irônico. Morrendo, Antônio. Sem rodeios. Os médicos falam em dias, talvez uma semana. O câncer se espalhou para o fígado, os pulmões. Ela apertou levemente a mão dele. Mas estranhamente, estou em paz. A única coisa que me preocupava era Diego ficar sozinho. Agora ele tem você. E irmãs. Uma família. Não sei se ele vai me aceitar tão facilmente, confessou Antônio. Há tanta mágoa ali. Ele vai, afirmou Regina. Sob toda aquela dureza, ele sempre quis um pai. Sempre perguntou sobre você, desde pequeno. Eu contava histórias, mostrava a única foto que tínhamos juntos. Nunca deixei que ele te odiasse, Antônio. Essas palavras atingiram Antônio profundamente. Em meio a toda aquela tragédia, Regina tinha guardado um lugar para ele na vida de Diego.
Não como um fantasma, não como um vilão, mas como uma possibilidade. Obrigado, murmurou ele. Por criar nosso filho tão bem. Por não me odiar. Por me dar esta chance agora. Regina fechou os olhos, o cansaço evidente. Prometa que vai cuidar dele, Antônio. Não financeiramente, se ele tem orgulho demais para aceitar seu dinheiro assim, de cara. Mas emocionalmente. Ele vai precisar de você quando eu me for. Prometo, disse Antônio, a voz firme. Vou estar aqui para ele. Sempre. O silêncio voltou, mais confortável desta vez. Havia tanto a dizer, tantos anos para recuperar, mas também um entendimento tácito de que algumas coisas não precisavam de palavras. As meninas, disse Regina de repente. Gostaria de conhecê-las antes. Antônio assentiu. Vou buscá-las. Quando saiu do quarto, encontrou Diego, Amanda e Bianca sentados em cadeiras no corredor. Pareciam ter estabelecido algum tipo de comunicação hesitante. Diego mostrava algo no celular para Amanda, enquanto Bianca observava timidamente. Ela quer conhecer vocês, disse Antônio para as filhas. Se estiverem confortáveis com isso. As meninas trocaram olhares. Amanda se levantou primeira. Nós queremos. Diego parecia nervoso. Como ela está? Cansada, mas lúcida, respondeu Antônio. Falamos sobre você. Sobre o passado. Diego assentiu, os olhos baixos. Ela sempre quis que você soubesse sobre mim. Fui eu que não deixei. Todo adolescente rebelde precisa de alguém para culpar, e você era o alvo perfeito. Havia uma honestidade crua em suas palavras que lembrava a Regina. Antônio sentiu uma pontada de orgulho por este jovem que mal conhecia. Não posso imaginar como foi para você. Diego deu de ombros. Não foi ruim. Mamãe é incrível. Fez tudo parecer normal, até quando não era. Ele olhou para as meninas. Vocês têm sorte de ter tido um pai por perto. Amanda concordou, subitamente séria. Eu sei. Acho que nunca tinha percebido o quanto. Os quatro caminharam juntos de volta ao quarto, uma estranha unidade familiar formada nas circunstâncias mais improváveis. Quando entraram, Regina tentou se sentar, os olhos brilhando ao ver as meninas. Vocês são lindas, disse ela, estendendo uma mão frágil. Venham mais perto. Amanda e Bianca se aproximaram timidamente da cama. Diego ficou no fundo do quarto, os braços cruzados, observando. Desculpem por esta situação estranha, continuou Regina. Não era como eu imaginava conhecê-las. Não é sua culpa, respondeu Amanda, surpreendendo a todos com sua maturidade. É só, e a vida, eu acho. Complicada. Regina sorriu. Exatamente. A vida é complicada. Ela olhou para cada um deles, e então para Antônio, com uma expressão que ele não conseguiu decifrar. Mas agora vocês se encontraram. Minha última grande preocupação pode descansar. Ficaram ali por mais de 1 hora. Regina perguntou às meninas sobre a escola, seus hobbies, seus sonhos. Falou sobre Diego quando criança, fazendo-o corar e protestar. Compartilhou histórias do verão em que conheceu Antônio, omitindo os detalhes impróprios. Por um breve momento, o quarto de hospital deixou de ser um lugar de morte e tornou-se um espaço onde o passado, o presente e um possível futuro se encontravam. Quando as enfermeiras finalmente vieram avisar que Regina precisava descansar, Antônio e as meninas se despediram com promessas de voltar no dia seguinte. Diego ficou, como fazia todas as noites, dormindo na poltrona ao lado da cama. No carro, voltando para o pequeno hotel onde haviam reservado quartos, Bianca finalmente rompeu o silêncio. Ela parece legal, disse, a voz pequena. A mãe do Diego. Gostei dela. Antônio sentiu as lágrimas chegarem. Sim, ela é. Sempre foi. É triste, continuou Bianca. Que só estamos conhecendo eles agora. Que ela vai, e você sabe. Morrer, completou Amanda, direta como sempre. É triste, sim.
Mas pelo menos estamos aqui agora. Antônio olhou para suas filhas pelo retrovisor, sentindo um misto de orgulho e gratidão. Em meio a todo o caos que ele havia criado, elas mostravam uma compaixão que o surpreendia. Obrigado por virem, disse ele. Significa muito. Para mim e para eles. As meninas assentiram, cada uma perdida em seus próprios pensamentos. A noite de Ouro Preto envolvia o carro como um manto, e as luzes dos casarões coloniais pontilhavam a escuridão enquanto dirigiam em direção ao desconhecido. Regina faleceu numa terça-feira chuvosa, 10 dias após o primeiro encontro de Antônio com Diego. Foi uma morte serena, como disse a enfermeira, se ela simplesmente fechou os olhos durante a tarde e não os abriu mais. Diego estava ao seu lado, segurando sua mão. Antônio havia saído para buscar um café. O funeral aconteceu no dia seguinte, no pequeno cemitério municipal de Ouro Preto. Não havia muitas pessoas, só alguns colegas de trabalho de Regina da livraria onde ela trabalhará por anos, 2 ou 3 vizinhos, alguns professores e amigos de Diego da faculdade. E, surpreendentemente, toda a família de Antônio. Não apenas Amanda e Bianca, que já estavam na cidade, mas também Márcia, que chegou dirigindo seu próprio carro na manhã do enterro. Não podia deixar vocês passarem por isso sozinhos, disse ela a Antônio, quando se encontraram na porta da funerária. Havia distância em sua voz, mas também compaixão. Diego permaneceu calado durante toda a cerimônia, os olhos fixos no caixão simples coberto de margaridas, as flores favoritas de Regina. Antônio ficou ao seu lado, sem saber ao certo como confortá-lo, ainda tateando os limites desta nova relação. Amanda e Bianca mantiveram-se próximas de Márcia, ocasionalmente lançando olhares preocupados para o meio-irmão recém-descoberto. Depois que o último punhado de terra caiu sobre o caixão, quando as pessoas começaram a se dispersar, Diego finalmente falou. E agora? A pergunta pairou no ar úmido da tarde mineira. Simples, direta. Carregada de significados. E agora? O que aconteceria com ele? Com todos eles? De volta ao pequeno apartamento que Diego dividia com a mãe, a realidade começou a se impor. A ausência de Regina era palpável, seus livros na estante, o casaco pendurado perto da porta, uma xícara ainda pela metade na pia. Diego movimentava-se como um sonâmbulo, pegando objetos e colocando-os de volta no lugar sem propósito aparente. Você não pode ficar sozinho, disse Antônio, observando o filho. Não agora. Diego olhou ao redor, como se visse o apartamento pela primeira vez. Este lugar está pago até o fim do mês. Depois, não sei. Talvez um colega da faculdade me deixe ficar no sofá por um tempo. Não, disse Antônio, com mais firmeza do que pretendia. Quero dizer, há outras opções. Você pode ir vir para Belo Horizonte. Conosco. A sugestão ficou suspensa entre eles, enorme e assustadora em suas implicações. Diego riu, um som sem humor ou morar com você? Com sua família. Não seria estranho demais? Já é estranho, admitiu Antônio. Mas você é meu filho, Diego. Eu quero e preciso estar presente agora. Naquele momento, Márcia entrou no pequeno apartamento, seguida por Amanda e Bianca. Tinha levado as meninas para comer algo, dando espaço para Antônio e Diego conversarem. Do que estão falando? Perguntou ela, percebendo a tensão no ar. Papai convidou Diego para morar com a gente, respondeu Amanda antes que qualquer um dos homens pudesse falar. A adolescente tinha desenvolvido uma espécie de radar para conversas importantes, sempre aparecendo nos momentos cruciais. Márcia ficou imóvel por um segundo, os olhos se movendo de Antônio para Diego. Depois, surpreendentemente, assentiu. Faz sentido. Você ainda está na faculdade, certo? Perguntou a Diego. Há uma boa universidade federal em BH. Talvez possa pedir transferência. Diego encarou a mulher, obviamente tentando entender suas intenções. Não quero incomodar. Vocês mal me conhecem. Conhecemos o suficiente, respondeu Márcia. Sua voz era firme, mas não fria. Você é filho de Antônio. Acaba de perder sua mãe.
Precisa de apoio agora. O espanto de Antônio deve ter ficado visível em seu rosto, porque Márcia acrescentou rapidamente: isso não significa que tudo está resolvido entre nós, Antônio. Mas não vou punir Diego pelos erros do passado. Nas semanas que se seguiram, uma nova rotina começou a se formar. Diego foi instalado no escritório convertido em quarto na casa dos Ribeiro. A transferência para a Universidade Federal de Minas Gerais foi aprovada, permitindo que ele continuasse o curso de engenharia. A adaptação, como esperado, não foi fácil. Márcia mantinha uma cordialidade educada com Diego, mas a tensão entre ela e Antônio permanecia. Dormiam no mesmo quarto, mas raramente conversavam além do necessário. Às vezes, Antônio a pegava observando Diego com uma expressão insondável, não hostil, mas cautelosa, como se tentasse encontrar seu lugar nesta nova configuração familiar. Bianca oscilava entre a curiosidade sobre o irmão mais velho e uma lealdade feroz à mãe. Certa manhã, Antônio a encontrou chorando no quarto. "O que foi, filha?" perguntou, sentando-se ao lado dela na cama. "Estou traindo a mamãe", soluçou ela. "Gosto do Diego. Ele me ajudou com o dever de matemática ontem. Mas se eu gostar dele, é como dizer que está tudo bem o que você fez com a mamãe." O coração de Antônio apertou. "Bianca, você não está traindo ninguém por gostar do seu irmão. E o que aconteceu entre mim e sua mãe é complicado. Mas não tem nada a ver com vocês três. Por que ela não manda ele embora, então? Se ela está tão magoada?" "Porque sua mãe é uma pessoa extraordinária", respondeu Antônio, sentindo a garganta fechar. "Ela entende que Diego também é vítima nessa história. Ele não pediu para nascer, não pediu para perder a mãe, não pediu para descobrir um pai depois de 21 anos. Bianca refletiu sobre isso, enxugando as lágrimas. "É tudo tão confuso." "Eu sei, querida. Para todos nós." Amanda, por outro lado, parecia a menos afetada pela situação. Ela e Diego desenvolveram uma relação quase imediata, baseada em um senso de humor semelhante no amor compartilhado por livros de ficção científica. Frequentemente, Antônio os encontrava na sala, discutindo teorias sobre o último episódio de alguma série ou debatendo qual autor tinha a visão mais plausível do futuro. "É bizarro", comentou Amanda uma noite, enquanto ajudava Antônio a lavar a louça. "Ele é igualzinho a você, sabia? Não só a aparência. O jeito de falar, de pensar. É como se eu estivesse vendo uma versão mais nova de você." Antônio sorriu fracamente. "Sua mãe disse algo parecido ontem. Ela está falando sobre o Diego com você?" A surpresa era evidente na voz de Amanda. "Um pouco. Aos poucos." Antônio suspirou. "É difícil para ela, Amanda." A adolescente assentiu, pensativa. "Acho que está sendo mais difícil para você e para a mamãe do que para nós. Quer dizer, para mim e para o Diego. Nós não temos escolha a não ser aceitar que somos irmãos, então estamos tentando fazer isso funcionar. Vocês dois." Ela deixou a frase no ar. A perspicácia de Amanda às vezes o assustava. "Estamos tentando também, cada um à sua maneira." Na verdade, Antônio sentia-se dividido entre dois mundos. Por um lado, queria desesperadamente recuperar o que tinha perdido com Diego, anos de primeiras palavras, primeiros passos, todas as pequenas e grandes conquistas de seu filho mais velho. Por outro, temia que esse desejo estivesse afastando-o ainda mais de Márcia, aprofundando a fissura em seu casamento. Um sábado, cerca de um mês após a mudança de Diego, Antônio encontrou-o na varanda, olhando para a cidade. Ele segurava algo nas mãos, um pequeno livro de capa gasta. "Era da mamãe", explicou Diego, quando percebeu Antônio se aproximando. "Um diário. Encontrei entre as coisas dela." Antônio sentou-se ao lado dele, mantendo uma distância respeitosa. "Você leu?" Diego assentiu lentamente. "Tem entradas desde quando ela descobriu que estava grávida até algumas semanas antes dela." Ele não conseguiu completar a frase. "Ela escreveu sobre você." "Muito." O tempo pareceu parar. "E o que ela dizia?"
Que você foi o amor da vida dela. Diego virou-se para encará-lo. Mas que ela nunca se arrependeu de ter me criado sozinha. Que preferia ter metade de mim do que nada de você. São as palavras dela, não minhas. Antônio sentiu o peso daquela revelação. Regina havia feito uma escolha que ele nunca soube que existia. Ela escolheu criar Diego sozinha, não apenas porque temia a rejeição, mas porque valorizava o que tinha ganhado mais do que lamentava o que havia perdido. Tem uma parte, continuou Diego, folheando o caderno, onde ela diz que espera que um dia eu te encontre, quando for mais velho. Que espera que eu entenda que o mundo não é preto e branco. Que você não me abandonou, você simplesmente não sabia que eu existia. Os olhos de Diego, tão parecidos com os seus, buscavam alguma confirmação. Era a verdade? Você realmente não sabia? Por tudo o que mais importa para mim, Diego, eu juro que não sabia, respondeu Antônio, a voz embargada. Nunca teria abandonado você, se soubesse. Diego fechou o diário, os dedos acariciando a capa gasta. Quero acreditar em você. Por ela. Porque ela acreditou, até o fim. Naquele momento, uma conexão frágil se formou entre eles, não a relação completa de pai e filho que Antônio desejava, mas um começo. Um reconhecimento mútuo de que, apesar de tudo que haviam perdido, talvez ainda pudessem construir algo significativo. De dentro da casa, pela janela da cozinha, Márcia observava os dois. Seu rosto revelava a luta interna, a compreensão intelectual de que nada disso era culpa de Diego coexistindo com a dor emocional de ver seu marido formando um vínculo com o filho de outra mulher. Um filho que existia antes mesmo de ela entrar na vida de Antônio. Naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela sentou-se ao lado de Antônio na cama antes de dormir. Vi você e Diego conversando hoje, disse ela, a voz neutra. Ele encontrou um diário de Regina, respondeu Antônio. Está tentando entender tudo isso. Márcia ficou em silêncio por um momento. Como estamos nós, Antônio? Você e eu. A pergunta direta o pegou desprevenido. Não sei. Quero que voltemos ao que éramos, mas sei que pedi muito de você. Sei que mudei nosso mundo inteiro. O mundo mudou, corrigiu ela. Não foi escolha sua. Nem de Diego. Nem minha. Ela respirou fundo. Mas o que fazemos agora, como lidamos com isso, e isso é escolha nossa. Antônio sentiu uma centelha de esperança. O que você quer fazer? Acho que precisamos de ajuda, respondeu Márcia, honesta. Uma terapia de casal, talvez. E familiar. Todos nós, você, eu, as meninas, e Diego. Somos uma família agora, por mais estranho que pareça. Uma família diferente do que imaginávamos, mas ainda assim uma família. Era mais do que Antônio esperava, mais do que achava que merecia. Obrigado, murmurou, sem ousar tocar nela ainda. Por não desistir. Por dar uma chance a ele. A nós. Márcia assentiu levemente. Não estou prometendo que vai funcionar. Só estou prometendo tentar. Era o suficiente, por enquanto. Um compromisso de tentar navegar juntos por aquelas águas desconhecidas. De encontrar um novo equilíbrio que incluísse Diego sem destruir o que já tinham construído. De transformar uma revelação devastadora em um novo começo. A primeira sessão de terapia familiar dos Ribeiro aconteceu num consultório aconchegante no bairro Savassi. Luísa, a terapeuta de meia-idade com voz serena e olhar perspicaz, observou com interesse aquela configuração familiar em comum, do Antônio e Márcia sentados lado a lado, mas com distância perceptível entre eles, Amanda e Bianca no sofá menor, e Diego, visivelmente desconfortável, numa poltrona isolada. Gostaria que cada um falasse um pouco sobre como tem se sentido nessas últimas semanas, sugeriu Luísa, depois das apresentações iniciais. O silêncio que seguiu era previsível. Quem começaria a desembrulhar aquele pacote complexo de emoções? Eu começo, disse Amanda, surpreendendo a todos. Aos 15 anos, ela já demonstrava uma maturidade admirável. Acho que estamos todos pisando em ovos.
tentando não magoar ninguém, mas também sem saber direito como agir. É como se tivéssemos sido jogados num país estrangeiro sem mapa. Luísa sorriu, encorajadora. E como você tem lidado com essa situação, Amanda? A adolescente deu de ombros. Para mim, é mais fácil do que para os outros, eu acho. Diego é meu irmão, ponto. Não tive que passar 21 anos sem saber dele, como meu pai, nem descobrir que meu marido tem outro filho, como minha mãe. Diego a olhou com um misto de surpresa e gratidão. A simplicidade com que Amanda aceitava seu lugar na família era reconfortante. Bianca foi a próxima. Ainda estou confusa, admitiu, a voz pequena. Às vezes esqueço que as coisas mudaram, e quando vejo o Diego tomando café na cozinha, lembro de tudo de novo. Ela hesitou. Não é ruim. Só, e diferente. Diferente pode ser assustador, concordou Luísa. Principalmente quando acontece dentro da nossa própria casa, nosso lugar seguro. A conversa avançou lentamente. Márcia falou sobre a traição que sentia, não pela existência de Diego, mas pela forma como ele havia entrado em suas vidas, abalando certezas e expondo vulnerabilidades. Antônio expressou sua culpa, seu desejo de ser um bom pai para os 3 filhos, seu medo de perder Márcia no processo. Diego foi o último a falar, relutante. Não sei se deveria estar aqui, confessou. Esta é a família de vocês. Eu sou, um intruso. Não é um intruso, corrigiu Antônio, com firmeza. É meu filho. E meu irmão, acrescentou Amanda. Mas entendo como se sente, interveio Márcia, surpreendendo a todos. Também me sinto deslocada às vezes. Como se não soubesse mais qual é o meu papel nessa nova configuração. Diego a olhou com um novo entendimento. Era a primeira vez que Márcia expressava empatia direta por ele. Aquela sessão foi apenas o começo de uma longa jornada. As semanas se transformaram em meses. Aos poucos, pequenos rituais começaram a surgir. Diego e Amanda estabeleceram uma noite semanal de filmes. Bianca descobriu que o meio-irmão era habilidoso com matemática e física, e começou a procurá-lo para ajuda com a lição de casa. Antônio fazia questão de jantar em casa todos os dias, abandonando as reuniões tardias na universidade para estar presente. Márcia, por sua vez, mantinha uma certa distância, educada, gentil, mas cautelosa. Até aquela noite em que um telefonema mudou tudo. Alô, disse ela, atendendo o telefone fixo da sala. Era tarde, quase meia-noite. Antônio estava no banho, as meninas dormindo, e Diego estudando no quarto improvisado. Sim, ele mora aqui. Quem gostaria? Hospital? 20 minutos depois, Márcia dirigia em silêncio pelas ruas de Belo Horizonte. No banco do passageiro, Diego parecia pálido, atordoado. Um colega de faculdade, Mateus, havia sofrido um acidente de moto. Não corria risco de vida, mas pedirá especificamente pela presença de Diego. Ele não tem família na cidade, explicou Diego. Veio do interior para estudar, como eu. Nos tornamos próximos na faculdade em Ouro Preto. Márcia assentiu, mantendo os olhos na estrada. No hospital, enquanto Diego foi ver o amigo, ela se viu sozinha na sala de espera, refletindo sobre como havia acabado ali, levando o filho do marido com outra mulher para visitar um amigo acidentado no meio da noite. Senhora Ribeiro? Uma voz a tirou de seus pensamentos. Era uma enfermeira. Seu filho pergunta se pode entrar também. O paciente quer conhecê-la. Seu filho. As palavras a atingiram de forma inesperada. Ela não corrigiu a enfermeira, apenas seguiu-a pelo corredor. No quarto, encontrou Mateus, um rapaz de aparência frágil com a perna engessada e alguns arranhões no rosto. Diego estava ao lado da cama, visivelmente aliviado por ver o amigo consciente. Esta é a Márcia, disse ele a Mateus. Minha. Ele hesitou, sem saber como definir a relação. Sou a mulher do pai dele, completou Márcia, estendendo a mão para o jovem.
Depois, algo a fez acrescentar, aparentemente, agora sou a pessoa que ele liga quando precisa de carona urgente para o hospital no meio da noite. Os três riram, quebrando a tensão. Enquanto conversavam brevemente sobre o acidente, Márcia observou a interação entre os rapazes. Diego demonstrava genuína preocupação com o amigo. Era gentil, atencioso. Pela primeira vez, ela o viu não como uma ameaça à sua família, mas como um jovem buscando seu lugar no mundo. Um jovem que, como todos, precisava de apoio. Na volta para casa, o silêncio no carro era diferente, mais confortável, menos carregado. Obrigado por me trazer, disse Diego, finalmente. Sei que não era sua obrigação. Márcia pensou por um momento antes de responder. Acho que é isso que famílias fazem. Ajudam-se nos momentos difíceis, mesmo que seja inconveniente. Diego olhou para ela, surpreso. Você me considera família? Estou tentando, admitiu Márcia. Não é fácil, mas estou tentando. Quando chegaram em casa, encontraram Antônio na sala, acordado e preocupado. Tudo bem. Vocês saíram tão rápido que mal entendi o que houve. Um amigo do Diego sofreu um acidente, explicou Márcia. Fomos vê-lo no hospital. Está tudo bem agora. Antônio olhou de um para o outro, percebendo uma mudança sutil. Não fez perguntas, apenas assentiu. Tem chocolate quente na cozinha, se quiserem. Aquela madrugada marcou uma virada. No dia seguinte, quando Diego mencionou que talvez fosse melhor procurar um lugar próprio para morar, agora que estava mais adaptado à cidade, foi Márcia quem protestou. Não faz sentido você gastar com aluguel enquanto ainda está estudando, argumentou ela. A menos que queira sua privacidade, claro. Não é isso, respondeu Diego, hesitante. É que não quero ser um peso para vocês. Já causei problemas suficientes. Você não causou nada, disse Márcia, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. As circunstâncias causaram. E agora estamos todos tentando fazer o melhor possível. Um sábado, alguns meses depois, Antônio encontrou Márcia no Jardim dos Fundos, plantando novas flores. Era uma atividade que ela havia abandonado desde a descoberta de Diego, quando o entusiasmo por pequenos prazeres pareceu evaporar. Rosas, comentou ele, agachando-se ao lado dela. Você está voltando às suas favoritas. Márcia sorriu, um sorriso genuíno que ele não via há muito tempo. A vida continua, não é? Acho que já passei tempo suficiente lamentando o que não posso mudar. Antônio sentiu esperança pela primeira vez em muito tempo. Sinto sua falta, confessou. Sinto falta de nós. Márcia parou o que estava fazendo, as mãos sujas de terra. Eu também. Mas somos diferentes agora. Precisamos redescobrir quem somos, juntos e separados. Acha que conseguiremos? Ela olhou para casa, onde podiam ver Amanda e Bianca na cozinha, preparando algo com Diego. Os três riam de alguma piada compartilhada. Olhe para eles, disse Márcia. Nossas filhas encontraram um jeito de incorporar Diego às suas vidas. Se elas conseguem, com 15 e 13 anos, acho que nós, como adultos, também devemos ser capazes. Você é extraordinária, murmurou Antônio. Sabia disso? Márcia balançou a cabeça, mas havia um pequeno sorriso em seus lábios. Não sou. Só estou fazendo o que é certo. Para todos nós. Naquela tarde, fizeram um churrasco no quintal. Foi a primeira vez que realmente pareciam uma família, não perfeita, não convencional, mas uma família mesmo assim. Diego ajudou Antônio com a churrasqueira, enquanto as meninas e Márcia preparavam a salada e a farofa. Havia uma naturalidade nas interações que não existia antes. Mais tarde, enquanto arrumavam a cozinha, Diego se aproximou de Márcia. Queria te dar uma coisa, disse ele, estendendo um pequeno embrulho. Não é muito, mas... Márcia abriu o pacote e encontrou um porta-retratos artesanal, feito com conchas e pedras. Dentro, uma foto recente de todos eles, tirada durante um passeio no parque. Foi Amanda quem insistiu na foto em família, arrastando todos para perto de uma árvore florida.
Eu mesmo fiz o porta-retratos, explicou Diego, constrangido. Aprendi com minha mãe. Ela adorava artesanato. Márcia sentiu um nó na garganta. Era a primeira vez que Diego compartilhava algo tão pessoal de sua vida anterior, algo que o conectava à mãe que havia perdido. É lindo, disse ela, sincera. Vou colocá-lo na sala, junto com os outros retratos de família. Mais tarde naquela noite, depois que todos se recolheram, Antônio encontrou Márcia na sala, olhando para o novo porta-retratos que agora ocupava um lugar na estante, junto com outras fotos de família. Ele tem o seu sorriso, comentou ela, sem se virar. E seu jeito de franzir a testa quando está concentrado. Antônio se aproximou cautelosamente. Vamos ficar bem? Perguntou, a voz baixa. Márcia se virou para ele, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas, mas também com uma determinação que ele reconhecia bem. Sim, respondeu ela, pegando sua mão. Vamos ficar bem. Não como éramos antes, se isso acabou. Mas vamos encontrar um novo bem. Um que inclua Diego e tudo o que aprendemos nestes meses. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, eles dormiram abraçados. Não era um final feliz, a vida raramente oferece finais tão limpos e definidos. Era, em vez disso, um recomeço. Uma família redefinida, ampliada pelo conflito e pela dor, mas também fortalecida pela compaixão e pela capacidade humana de adaptação. Na manhã seguinte, um domingo, Antônio acordou cedo e foi preparar o café. Encontrou Diego já na cozinha, fazendo pão de queijo, uma receita que Amanda havia insistido em ensiná-lo, afirmando que nenhum mineiro de verdade podia viver sem saber fazer pão de queijo. Bom dia, disse Antônio, observando o filho mais velho com carinho. Dormiu bem. Melhor do que em muito tempo, respondeu Diego, com um pequeno sorriso. Acho que estou começando a me sentir em casa. As palavras eram simples, mas carregavam um mundo de significado. Em casa. Finalmente, depois de tanto tempo, todos eles estavam encontrando um caminho para se sentirem em casa novamente, em suas próprias peles, em suas relações uns com os outros, em meio a esta nova realidade que haviam construído juntos. Lá fora, o sol de Belo Horizonte começava a aquecer o dia. Um novo dia, com todas as suas possibilidades, desafios e momentos de conexão ainda por descobrir. Um dia como tantos outros que viriam, normais, imperfeitos, e por isso mesmo, preciosos.